Salmo de número 13. Esse salmo é bem interessante, meus irmãos, porque ele vai falar aí de uma situação que às vezes nós passamos na nossa vida, tanto em relação a Deus quanto em relação às pessoas. Provavelmente você já passou por uma situação em que você precisava de uma resposta rápida de alguém e essa pessoa demorava para te responder. Sabe, quando você manda uma mensagem lá para o teu superior, você precisa de uma resposta dele, do trabalho, né, para enviar para outra pessoa, só que ele pode demorar a responder e você fica inquieto ali porque tem que dar aquela resposta logo. Ou talvez você já passou isso com seu cônjuge, né? Às vezes o marido está passando ali no mercado, aí ele envia a mensagem para a esposa perguntando o que ela precisa em casa e ela, às vezes, não vê a mensagem ali. Aí demora a responder e ele quer logo que ela responda para que ele faça as suas compras, né? Então, o nosso salmo aqui, ele vai falar de uma situação semelhante, só que é uma situação relacionada a Deus. Por vezes, nós precisamos de respostas do Senhor, que Ele age em nosso favor, que Ele nos livre, que Ele nos ajude e nos socorra, só que Ele demora, parece demorar a responder. Davi passou por essa situação, nós passamos por essa situação também ao decorrer da nossa vida e da nossa carreira cristã. Então, esse salmo vai falar sobre este assunto. Vamos ler aí o salmo de número 13. Eu farei a leitura, peço aos irmãos que acompanhem. Então diz assim: ao mestre de canto, salmo de Davi. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro em minha alma, com tristeza no coração, cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me. Senhor Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Vamos orar? Pai bendito, nós louvamos teu nome e pedimos a ti a tua graça, Senhor. Sim, Deus. Para expormos a tua palavra, para que o Senhor nos dirija, Senhor, para que andemos nos teus caminhos, saibamos o que devemos dizer, o que devemos orar a ti quando o Senhor parece demorar a nos responder. Ó Senhor, dá-nos da tua graça, que o Senhor fale ao nosso coração, saímos daqui edificados, mais confiantes em ti. Mais confiantes em ti em meio às dores da vida, em meio às angústias e aos sofrimentos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, o Salmo de número 13 é bem semelhante ao Salmo de número 11 e 12. Interessante que o Salmo de número 11, ele apresenta aí, Davi, né, ele apresenta uma confiança tranquila no Senhor. Por vezes nós vamos ver isso no Salmo. O salmista está passando por uma situação de angústia, mas ele, ao orar ao Senhor, apresenta uma confiança tranquila. E o Salmo de número 12, ele também apresenta confiança no Senhor, confiança na palavra do Senhor. Tanto é que o verso de número 6 do Salmo 12 vai falar aí: as palavras do Senhor são palavras depuradas, ou são palavras puras, melhor dizendo, prata refinada em candinho de barro, depurada 7 vezes. Então, o Davi aqui, ele apresenta uma confiança na palavra de Deus. O Salmo de número 13, ele também fala de confiança, mas no final. Antes, a oração de Davi se origina de um profundo sentimento de abandono da parte de Deus e de uma profunda queixa de Davi diante do Senhor. E é isso que faz deste salmo o que nós chamamos de um salmo de lamento. Vocês já ouviram algumas vezes que nós, na Bíblia, encontramos vários tipos de salmos diferentes. Nós mencionamos aqui, na quinta-feira, essa característica do livro dos Salmos. E o livro dos Salmos tem esses salmos caracterizados, tipos de salmos de lamento. E o que caracteriza um salmo de lamento? Normalmente, nesses cânticos ou nessas orações, nós vamos encontrar o que nós podemos chamar de um grito de angústia, uma lamentação. Normalmente o salmista tem uma queixa
diante de Deus, uma queixa que ele está apresentando diante de Deus por causa de uma angústia que ele está passando, e aí ele vai se questionar ou se queixar, lamentar, apresentar a sua tribulação, a sua tristeza diante do Senhor. Normalmente nós encontramos um indivíduo, né, ou a comunidade toda orando e apresentando a sua queixa diante de Deus e pedindo por socorro. E nestes salmos, uma das características deles é que eles apresentam ou mencionam inimigos. Normalmente os salmos de lamento eles são originados de uma situação em que alguém está perseguindo outra pessoa, em que o salmista está sendo perseguido, ou que a comunidade de Israel está sofrendo na mão dos seus adversários e inimigos. E é interessante que, normalmente, ou raramente, esses salmos de lamento vão falar quem que é esse adversário. Dificilmente você vai encontrar um salmo de lamento que fale claramente qual que é o adversário que está causando angústias ao salmista. E é interessante que, por causa disso também, esses salmos podem ser aplicados à nossa vida, né, de uma maneira mais geral, porque eles não são tão específicos assim. Então, o nosso salmo de número 13 contém aí uma lamentação, um salmo de lamento. E ele está dividido, meus irmãos, em 3 partes. A primeira parte, verso 1 e 2, é uma indagação de Davi. Na verdade, são várias indagações. Nós encontramos ele perguntando, né, até quando, até quando, até quando, até quando. Ele pergunta 4 vezes ao Senhor por quanto tempo ele vai passar por essa situação de tristeza. Então, verso 1 e 2 é uma indagação, ou pergunta, são perguntas aí de Davi. Verso 3 e 4, nós encontramos um apelo. E aí, Davi aqui vai rogar a Deus para que o livre, tá? No verso de número 5 a 6 é uma declaração de confiança fechando o nosso salmo. Então, vamos fazer a leitura aí dos versos 1 e 2, que é essa primeira parte, a indagação de Davi. Leamos. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza do coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Então, perceba, meus irmãos, como nós falamos, aqui a primeira parte do Salmo é uma indagação de Davi. Ele está perguntando a Deus. E na Bíblia nós encontramos algumas vezes as pessoas fazendo perguntas para Deus. Aí eu quero citar um exemplo, que é o de Abraão. O Abrão ainda, né, era o nome dele, lá em Gênesis capítulo de número 15, versículo de número 2, Abraão, ao estar diante do Senhor e receber do Senhor uma promessa, né, Deus fala ali que a recompensa, o galardão de Abraão seria sobremodo grande. Aí ele pergunta, né, Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro de minha casa é o Damasceno Eliezer? Então, é um exemplo que nós tiramos da Bíblia em que pessoas fazem perguntas a Deus. E aqui Davi, ele está fazendo exatamente isso, várias perguntas por causa da situação que ele está passando, né? Só que a pergunta de Davi aqui, meus irmãos, é interessante porque ela é bem peculiar, porque essa expressão, esse tipo de indagação, até quando, ele aparece mais ou menos quase 20 vezes no Saltério. Davi faz essa pergunta aqui no Salmo de número 13, ele também faz essa pergunta lá no Salmo de número 6, verso 3, no Salmo 35, 17. E além de Davi, outros autores também fazem essa mesma pergunta. Asaf, lá no Salmo 74, Etan, no Salmo 89, Moisés, no Salmo 90, e um salmista anônimo, no Salmo de número 94. Então, perceba que várias pessoas nas Escrituras se perguntaram ou perguntaram ao Senhor por quanto tempo eu vou passar por isso? Por quanto tempo essa situação vai continuar? A minha angústia, a minha dor. E normalmente essas perguntas aparecem quando Deus parece demorar em ajudar. E isso acontece algumas vezes conosco, né? Quando nós nos encontramos em situações de angústias, problemas surgem em nossa vida, nós oramos e parece que nada acontece. Passa um dia, passa uma semana, passa um mês, passa um ano, 10 anos, 15, 20 anos, e parece que o nosso Deus não
está trabalhando, não está fazendo nada em relação a isso. E aí a gente pergunta, né? Até quando? Então veja, os autores dos Salmos, pessoas na Bíblia, passaram pelas mesmas situações que nós passamos. Os nossos desafios na fé, os nossos desafios na caminhada cristã, não é um desafio que só nós temos, a nossa geração tem. São desafios que pessoas no passado tiveram. E louvado seja Deus por isso, porque como eles passaram e oraram, e essa oração ficou registrada para nós, nós podemos ver e aprender a como eles reagiram diante dessas situações. No caso de Davi aqui, parece que ele já estava há muito tempo mesmo nessa situação, porque ele não pergunta até quando uma vez, são 4 vezes que essa indagação aparece. E essa pergunta de Davi nós podemos dividi-la em 3 partes. Lembra que o Salmo está dividido em 3, né, que é o verso de número 1 a 2, verso de número 3 a 4 e verso de número 5 a 6. Então, o Salmo todo está dividido em 3 partes. Mas essa primeira parte, do verso 1 a 2, nós podemos dividir essas indagações em 3 ainda. Né, fazer uma subdivisão aí, digamos assim. Então, a primeira indagação, ou as 2, melhor dizendo, primeiras indagações, os 2 primeiros até quando, dizem respeito ao sentimento de abandono da parte de Deus. Isso aparece no verso de número 1. Então, o verso de número 1 vai falar isso, né? Os 2 primeiros até quando dizem respeito ao sentimento de abandono da parte de Deus. O segundo até quando é sobre a angústia interna de Davi, que aparece no verso de número 2. E o terceiro até quando é sobre os inimigos de Davi, que também aparece no verso de número 2. Então, os 2 primeiros até quando aí, sobre o abandono da parte de Deus, nós percebemos que Davi, meus irmãos, ele tem uma sensação de que Deus o abandonou. Então, tanto é que ele pergunta aí, né? Até quando o Senhor vai se esquecer de mim? E aqui, se esquecer, não tem a ideia, né? Não pense que Davi está dizendo que Deus tem alguma debilidade cognitiva, como se a mente de Deus falhasse, como se a memória do Senhor falhasse. Essa não é a ideia aqui. Nós já vimos que quando os autores bíblicos eles falam de Deus se lembrar ou se esquecer, isso tem a ideia de Deus fazer algo ou ele não fazer algo. Tá? A ideia é essa. Quando Deus se lembra de algo, é porque ele vai agir agora em favor de alguém, ou em favor do seu povo. Quando os salmistas falam, o Senhor se esqueceu de mim, é porque o Senhor não está agindo. A gente vê algo parecido lá no Salmo de número 132, que nós já vimos quando nós estávamos estudando os Salmos de Romagem. O Salmo de número 132 começa com uma oração para que Deus se lembre. Lembre, Senhor, de Davi, do voto que ele fez, do juramento. Lembra que Davi, ele desejou construir um templo para o Senhor, uma casa para que Deus habitasse nela. E o salmista lá no Salmo de número 132, ele pede a Deus para que haja agora segundo o propósito de Davi. Ou seja, Senhor, lembre-se, haja conforme o que Davi, o compromisso que Davi teve com o Senhor. Então, o que Davi está dizendo aqui? Que Deus se esqueceu dele para sempre. É que o Senhor não estava fazendo e não estava agindo para tirá-lo dessa situação de tristeza. E, além disso, essa sensação de abandono aparece aí pelo fato de Davi mencionar que o Senhor escondeu dele o seu rosto. Deus escondeu o seu rosto de Davi, segundo o próprio salmista aqui. E essa imagem do rosto de Deus ou voltar o seu rosto para alguém, ou retirar o seu rosto de um indivíduo, de uma pessoa, ela é bem comum na Bíblia. Nós vemos, por exemplo, que isso é mencionado na oração ou na bênção que o sumo sacerdote deveria impetrar ao povo, sobre o povo de Deus. Está lá em Números capítulo 6. Uma das sentenças que aparece lá na bênção é que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti. Qual que é a ideia de Deus voltar o seu rosto para alguém? Qual que é a ideia de Deus resplandecer a luz do seu rosto sobre alguém? É a ideia dele conceder favor, graça, bênção. Então, a ideia de que
Quando Deus está com o rosto voltado para nós, nós temos vida, nós temos o seu favor. E pelo fato de Davi estar nessa situação desfavorável e não ver Deus fazendo algo para o tirar dali, ele se sente, então, desprezado. Deus tirou a luz do seu rosto sobre Davi. Mais ou menos é o que nós podemos fazer um paralelo, né, com o que nós vemos quando duas pessoas têm uma briga. E aí uma delas fala assim, nunca mais olha na minha cara. Na ideia de que, ou seja, estou te rejeitando. Eu não quero mais te ver. Então, nós podemos fazer um paralelo aí nesse sentido. E interessante aqui, meus irmãos, que Davi menciona o rosto de Deus. E é claro que isso não é literal, né? Davi está atribuindo a Deus características antropomórficas, está atribuindo a Deus características humanas. Então, não quer dizer que Deus tem um rosto igual o nosso, tá? Mas qual que é a ideia aqui? A ideia é que Deus ele tem é atribuído a ele esse rosto, né? Isso mostra que ele é pessoal, que ele é relacional. Né? Quando Deus está voltado para nós, com os olhos, a face voltado para nós, ele nos concede favor. Deus tem uma face, ele é pessoal, ele é relacional. Então, é interessante aqui porque algumas pessoas pensam que Deus é apenas uma energia. As pessoas pensam que Deus é apenas uma força que permeia a criação. É como se Deus não fosse um ser relacional mesmo. Eu falei disso aqui na quinta-feira, que às vezes as pessoas pensam que, para elas, o compromisso delas com Deus é apenas vir aqui, sentar, ouvir a palavra do Senhor, levantar a mão para o céu. Né? Aqui, levanta a mão. Algumas pessoas levantam, né? Mas a maioria não levanta. Mas vocês entenderam, né? A ideia de adorar, de louvar ao Senhor. E isso já basta para elas. Aí voltam para casa e vivem sua vida completamente à parte do que Deus requer delas, espera delas. Isso não é uma vida relacional com Deus. Deus é um ser relacional. Ele espera de nós que nós nos comportemos, que nós nos relacionemos com Ele como pessoa que Ele é. Claro que não igual a gente. Deus é supremamente maior que o ser humano, mas Ele é pessoal, Ele é uma pessoa. Né? Então Ele espera que nós nos relacionemos assim com Ele. E continuando no nosso salmo, uma lição que nós tiramos aqui é que, assim como Davi, nós também temos a impressão de que Deus se distancia de nós, de que Deus nos abandona quando nós passamos por tristezas e angústias. Não é verdade? Ele demora a nos responder, nós começamos a pensar que Ele nos abandonou, que Ele se distanciou, que Ele está ocupado com coisas superiores, com assuntos que são mais importantes do que os nossos problemas e sofrimentos. Isso acontece, por exemplo, quando nós passamos por enfermidades difíceis. Enfermidades prolongadas, que você tem que fazer ali tratamento, e aquilo não acaba, passa ano, passa um tempo bem grande, prolongado, e nada muda. Quando parentes nossos são acometidos de enfermidades mortais, quando nós somos abandonados por pessoas queridas, quando Deus leva ou tira de nós pessoas que nós amamos, quando nós perdemos o nosso emprego, sofremos por isso. Passamos por um tempo prolongado nessa dor e tristeza. Nós pensamos que Deus nos abandonou. Nós, nessas ocasiões, às vezes dizemos, né? Somos tentados a dizer como o profeta Jeremias: acaso não há bálsamo em Gileade, ou não há lá médico? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Provera a Deus a minha cabeça se tornasse em águas e os meus olhos em fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Parece que não há cura, parece que não há remédio para a nossa dor. Mas essa sensação, meus irmãos, do abandono de Deus, do abandono completo do Senhor, é apenas uma impressão nossa. É a nossa impressão. Isso é normal, é uma sensação.
que nós temos quando sofremos e Deus não parece agir. Nós vemos que pessoas na Bíblia tiveram isso também. Davi, aqui, está passando exatamente por essa situação. E embora essa seja a nossa percepção, Deus nunca nos abandona de verdade. Nossas percepções não podem ser mais verdade para nós do que as promessas de Deus, pois ele prometeu nunca nos abandonar. É o que diz, por exemplo, Hebreus capítulo 13, o versículo de número 5. De maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. De maneira nenhuma te deixarei, nunca, jamais. Veja, a dupla negativa é a certeza. Eu nunca te abandonarei. Então veja, Deus ele não abandona realmente o seu povo, ele não abandona realmente os seus filhos. E é por isso que nós devemos confiar nessa promessa, por mais que seja a nossa percepção ali, parecendo para nós que o Senhor nos deixou, isso não é uma realidade. De fato, o Senhor nunca nos abandonará. E Davi, ele continua aí nos dois outros até quando, no verso de número 2, ele vai falar ainda da sua alma, como ela se encontra, né? Como ele se encontra no seu interior, a sua angústia interna. Então, ele fala aqui que está relutando consigo mesmo. E aqui é interessante que o verbo que Davi usa diz respeito à rebelião. Ele é usado quando acontece uma rebelião. Então, o que Davi está dizendo aqui? Ele está afirmando que é como se o seu interior estivesse um completo caos. É algo que o ser humano passa. É algo que o ser humano sofre. As suas ansiedades, as suas tristezas, é como se acontecesse uma rebelião dentro de nós. E Davi fala agora, no verso de número 2 ainda, no final, na parte B, o motivo de todo esse problema que ele está passando é que existia um inimigo contra ele, que se levantou contra ele. Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Então agora nós sabemos qual que é o problema que Davi passa aqui. E o problema que Davi tem aqui, ele teve que passar por isso várias e várias vezes durante a sua vida, não é verdade? A gente, quando lê lá a história do rei Davi, nós encontramos ele tendo que lidar com várias pessoas que se levantaram contra ele. Nós recentemente vimos isso, né? Em 1 Samuel, em 2 Samuel. E talvez aqui esse inimigo de Davi seja o próprio Saul. O salmista aqui, ele passou por um período prolongado sendo perseguido pelo rei de Israel na época que era Saul. Então é bem fácil imaginar Davi dentro dessa situação, se perguntando até quando isso vai durar, meu Deus? Até quando eu vou passar por isso? E veja, meus irmãos, essa primeira parte do Salmo, o que ela nos ensina aqui? O que ela nos ensina além das coisas que nós vimos? É que nós devemos ser sinceros, nós devemos ser transparentes diante do Senhor em nossas orações. Às vezes nós tentamos ser formais demais em nossas orações e acabamos não falando ali diante de Deus o que está acontecendo conosco de verdade, quais são os nossos questionamentos internos, qual o tamanho da nossa dor. Perceba que Davi está sendo transparente. O Senhor se esqueceu de mim. O Senhor está ocultando o seu rosto de mim. O Senhor não está agindo, não está fazendo nada. A minha alma, o meu coração está um turbilhão, está um caos. Até quando esse meu inimigo vai se levantar contra mim? Perceba que Davi, ele não tenta florear as coisas ali. Às vezes a gente faz isso. Está passando por problemas terríveis. Ao invés de nós chegarmos diante do nosso Deus e falarmos o que realmente está acontecendo, sermos sinceros, sermos transparentes diante dele. Nós tentamos, com medo de pecar, né, às vezes. Claro que nós devemos ter medo de pecar. Não estou falando que você não tem que ter medo de pecar. Você não pode ter um medo exagerado a esse ponto. De não ser sincero diante de Deus, de não ser transparente. Então diga ao Senhor o que você está passando, diga a Ele qual é realmente a sua dor, o seu problema. Seja transparente diante de Deus. É isso que Davi faz aqui. Ele não tem medo de perguntar por quanto tempo. Ele não tem medo de dizer que ele se sente desprezado. O que nós vemos aqui em Davi é uma ousadia santa. Não é verdade?
isso nos ensina a orar. Os salmos, meus irmãos, eles são cânticos de louvor, são orações. Nós tiramos várias aplicações dos salmos, mas uma delas é que os salmos nos ensinam como orar. Os salmos nos ensinam como nos dirigir a Deus, como fazer. Então, é isso que o Salmo de número 13 ele tem a nos ensinar nessa primeira parte. E Davi continua a sua oração, ele faz um apelo agora ao Senhor. Então, o verso de número 3 e 4, a reclamação do verso 1 e 2, dá agora lugar à contestação. Se Deus está com a sua face tirada, ocultada de Davi, quer dizer então que o Senhor está ignorando a situação, no caso, a percepção de Davi. Então, o que nós fazemos quando alguém nos ignora? O que nós fazemos quando nós precisamos de ajuda e a pessoa parece não ligar, nos ignora? Nós tentamos chamar a atenção dessa pessoa. E é isso que Davi vai fazer aqui. Perceba que é exatamente assim que ele começa: atenta para mim. Então, a ideia aqui é: Senhor, me dá atenção. Eu preciso do Senhor agora, nesse momento. Então, olha para mim, olha para essa minha situação que eu estou passando, para essa minha angústia. Mas, meus irmãos, o que eu quero focar aqui, nesse texto, é que Davi, neste verso, ele se dirige ao Senhor como o seu Deus, o meu Deus. Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Isso mostra novamente que Deus é o Deus pessoal de Davi. Ele não é somente o Deus do Israel corporativo, de toda a comunidade da aliança, mas ele é o meu Deus pessoal. Eu confio nele, eu me dirijo a ele, eu recorro a ele. Então a ideia é de que Deus é o Deus pessoal de Davi. Mas além disso, essa expressão, Deus meu, ela lembra aqui a maneira como Deus definiu a sua aliança com o seu povo. Vocês lembram os termos como Deus definiu a aliança dele com Israel e com os israelitas individualmente? Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Então, Davi aqui, ele está exatamente aludindo a essa ideia, né, de que o Deus ele tem uma aliança, ele tem um compromisso com o seu povo. E Davi tem um compromisso com o próprio Deus. É uma relação mútua, é um compromisso mútuo. Não é só Deus que tem compromisso com Davi e com os outros israelitas. Eles também têm que viver em compromisso com o Senhor. É um compromisso mútuo. É uma aliança bilateral, né, como nós chamamos. As duas partes ali na aliança têm os seus deveres, as suas obrigações. E aí Davi fala: o Senhor ainda é o meu Deus. Embora eu esteja passando por todo esse problema, por toda essa angústia, embora pessoas estejam se levantando contra mim, há um inimigo que quer tirar a minha vida, como ele vai falar mais para frente aqui, o Senhor ainda permanece sendo o meu Deus. Então, Davi, ele não, embora se sinta abandonado, né, pelo Senhor, ele não vai buscar ídolos, ele não vai atrás de ídolos. Ele continua servindo a Deus. Ele poderia muito bem fazer isso, né? Ele poderia muito bem: eu estou há tanto tempo nessa situação, Deus não está fazendo nada, me abandonou completamente, eu vou buscar os ídolos das nações. Talvez eles tenham uma resposta para me ajudar nesse momento. E nós somos tentados a isso às vezes. Quando Deus parece se ausentar, nós queremos buscar solução em outras coisas. Às vezes pode parecer que Deus te abandonou pelo fato de você estar com problemas de saúde. Aí você começa a confiar completamente na medicina. Aí faz lá igual a mulher do fluxo de sangue, né? Gastou toda a sua renda, tudo que ela tinha, buscando ajuda dos homens. E nada acontece. Não estou falando que a medicina é ruim, não. Pelo amor, né? Por favor, né? Pelo amor do Senhor. Eu não estou dizendo isso. Medicina é uma bênção, né, que Deus concedeu aos homens para que nós sejamos abençoados. Então a ideia aqui não é essa. O que eu estou falando é colocar a sua confiança última nessas coisas.
E nós somos, como eu falei, nós somos tentados a isso. Deus parece se ausentar, aí você coloca toda a sua confiança, busca desesperadamente a sua solução na medicina. Está procurando um casamento, não aparece ninguém, aí você vai buscar lá fora. Está fazendo do casamento o seu ídolo. O casamento é uma bênção, mas nós não podemos amar mais isso, mais a bênção do que o Deus da bênção. Está precisando de um trabalho, de um emprego, não aparece nada, e você vai buscar dinheiro de uma maneira ilícita, porque aparentemente o Senhor te abandonou. Que não é verdade, como nós vimos. Deus tem seus propósitos. Às vezes ele demora a agir, mas ele tem um motivo para isso. Às vezes ele quer que nós continuemos a buscá-lo, mostrar fé, confiança nele. Ele tem vários outros propósitos desconhecidos a nós, mas ele é bem mais sábio, é bem mais bondoso que nós, e nós devemos confiar nessa bondade e sabedoria dele. É muito fácil confiar quando nós sabemos a resposta, né? Quando nós sabemos o porquê que Deus está fazendo algo conosco. Mas quando nós não sabemos, aí é difícil confiar. Verdade? Então, Davi ele não foi atrás de ídolos, ele buscou ajuda no Senhor. E aí no verso de número 3 e 4, ele diz o seguinte: Deus, Senhor, ou o Senhor me ajuda ou eu morro. Porque esse inimigo, ele vai tirar a minha vida. Então, ilumina meus olhos para que eu não durma o sono da morte. Para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele. Então, ou o Senhor me ajuda, ou eu morro. Se Davi perder a sua vida, o inimigo sairá como vitorioso. Isso mostra que a vida de Davi estava em risco, né? Então, ele pede para que Deus o ilumine os seus olhos, né? É interessante essa expressão aqui, que iluminar os olhos é uma expressão que aparece com a ideia de ânimo, de dar coragem. Isso aparece lá em Esdras, capítulo de número 9, versículo de número 8. Então a imagem aqui que Davi usa é de uma pessoa que está doente, né? Quando alguém está doente, tanto emocionalmente quanto fisicamente, o brilho dos olhos parece que acaba. Parece que os olhos escurecem. Então, ilumina meus olhos, ou seja, traga o ânimo de volta, me dê ânimo, Senhor, para que eu não sofra o sono da morte. E aqui o sono da morte não é que algumas seitas falam aí, né, que quando você morre você fica em repouso. A ideia não é essa, é porque quando alguém morre, aparentemente parece que a pessoa está dormindo, né? Então os autores bíblicos eles usam essa imagem para fazer essa associação. Tanto é que a Bíblia usa várias vezes a expressão descansar com os pais. Então, é essa a ideia. O corpo físico, ele parece que está dormindo. Então, é isso que Davi, essa imagem que Davi está usando aqui. E aí, meus irmãos, esse salmo termina com uma declaração de confiança no verso de número 5 a 6. No tocante a mim, eu confio na tua graça, Senhor. Regozijo o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, por quanto me tem feito muito bem. Então é interessante que a maioria dos salmos eles terminam com uma expressão de confiança. A maioria desses salmos de lamento terminam com uma expressão de confiança. O que Davi fala aqui? Embora os inimigos estão se levantando contra mim, embora eles queiram tirar a minha vida, no tocante a mim, a minha responsabilidade, eu, nessa situação, eu confio na tua graça. E aí, é interessante aqui, é importante nós destacarmos a graça de Deus. O termo que Davi usa aqui é um termo que várias vezes aparece no Antigo Testamento para se referir ao amor leal de Deus dentro do contexto da aliança. Normalmente, na nossa versão, na ARA, né, Almeida Revista Atualizada, essa expressão é traduzida como misericórdia. Misericórdia, fidelidade, a maneira como Deus, dentro da sua aliança conosco, é como ele nos trata. Ele é misericordioso, ele é fiel, ele é leal. Mas a ideia aqui desse termo é de compromisso mesmo. É o compromisso de Deus de acordo com os termos do pacto que ele fez conosco. Então, Davi sabe que o Senhor é fiel e cumpre as suas obrigações dentro da aliança. Não porque ele seja obrigado ou forçado a fazê-lo, mas porque o próprio Deus
ele quis ter esse compromisso. É o compromisso que ele mesmo estabeleceu. Enquanto os inimigos de Davi têm expectativa de se regozijar contra ele, prevalecer contra ele, não se regozijem os meus adversários vindo a vacilar, é o que fala o verso de número 4. Davi, neste verso de número 5, ele tem expectativa de que o Senhor dará alegria a ele novamente. Então, meus inimigos, eles têm expectativa de se alegrar sobre mim, na minha morte. Mas eu espero me alegrar na provisão do Senhor, na ajuda, no socorro que o Senhor trará. E ele termina o Salmo dizendo: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Aqui não é muito claro se o que Davi está falando que o Senhor fez bem a ele, ou que ele fará bem, porque o verbo no hebraico não funciona como no português. No português é bem claro, passado e presente, futuro, né? Só que no hebraico, algumas vezes, o verbo que a gente usa para o passado pode ser futuro, verbo, né? Então tem essa questão aí. Então pode ser que ele esteja afirmando aqui que o Senhor tem feito muito bem, ou que o Senhor fez bem a ele, ou que o Senhor fará. Mas o que importa aqui para nós é que Davi ele está expressando essa confiança no Senhor, essa confiança que, embora haja o lamento, ela resulta em louvor, em adoração, em cântico ao nosso Deus. Meus irmãos, terminando o nosso salmo, o nosso sermão, melhor dizendo, nós aprendemos aqui que o Salmo de número 13 mostra uma confiança que resulta do questionamento insistente a Deus. Então, em alguns sentidos, algumas vezes, nós veremos na Bíblia e nós também experimentaremos uma confiança tranquila em Deus, né? Nós vemos que os salmistas, como nós mencionamos no início, às vezes eles apresentam uma confiança tranquila, uma confiança quase que inabalável, né? Só que, por outras vezes, não é bem assim, né? O Salmo de número 13 mostra que a confiança resulta do questionamento insistente a Deus, um questionamento que pergunta por que Deus está nos ignorando em nossas necessidades, e do clamor urgente a Deus para nos dar atenção e iluminar os nossos olhos, agindo em nosso benefício. É uma pergunta, é uma confiança, melhor dizendo, que pergunta até quando. É uma confiança que pergunta até quando, por quanto tempo. E é interessante aqui que a gente não sabe se Deus respondeu Davi, se Deus mostrou a Davi por quanto tempo aquilo ia durar. E conosco também, embora às vezes nós perguntemos isso, né, por quanto tempo isso vai durar, Senhor? Deus nem sempre nos mostra quanto tempo a nossa tribulação, a nossa dor vai durar. Até porque se ele fizesse isso, talvez até te deixaria mais cansado ainda. De saber que é um percurso grande ainda pela frente, saber que aquela dor que você está sofrendo ainda vai durar por muito tempo. Então, por vezes Deus não vai nos mostrar quanto tempo a dor ainda vai durar, mas há algo aqui que nos conforta, é saber que nosso Deus pessoal continua sendo nosso Deus, embora a nossa impressão seja que ele nos abandonou. Isso não é verdade. Ele continua sendo nosso Deus. Nós continuamos sendo o seu povo. E o que nos conforta também, meus irmãos, nessa situação que Davi está passando, é que essa sensação de abandono divino do salmista, nós também sentimos, foi sentida na cruz pelo nosso próprio Senhor, Jesus Cristo. Na cruz, nosso Senhor Jesus também faz uma pergunta que diz respeito ao abandono. Deus meu, por que me desamparaste? Não até quando, mas por quê? É uma pergunta que diz respeito ao abandono. Essa sensação e percepção que nós temos, às vezes, como crentes, o nosso Senhor já passou por isso. Então, em qualquer caso, qualquer situação que nós passemos por dores, angústias, quando nós lemos esse salmo, nós podemos encontrar confiança no fato de que o próprio Senhor Jesus experimentou o abandono e também experimentou a esperança de ressurreição.
Ele sabia que Deus, seu Pai, estava com ele, que ele o salvaria e o resgataria, como Davi confia aqui também. E é porque Cristo sentiu as nossas dores, é porque ele sentiu o abandono, que o autor de Hebreus afirma que ele pode nos socorrer em nossas fraquezas. Ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. Nós, portanto, podemos nos achegar ao nosso Deus, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos achegar ao trono da graça, buscar confiança nele, buscar socorro da parte dele, porque ele sabe muito bem o que nós passamos e tem poder para nos socorrer. Então confie no Senhor. Se você está passando por uma situação em que você sente que Deus te abandonou, não pense assim, né? Busque a ajuda de Deus, ore ao Senhor, diga o que está no seu coração e busque refúgio, descanso, força no nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é poderoso para te ajudar nesse momento.